Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e nós estaremos meditando na palavra do Senhor referente a Neemias, um grande líder que Deus colocou ali sobre o povo de Israel. E aqui nós temos a referência no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 10 ao 12, que diz assim: Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exige deles. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Quando Neemias volta ali para Israel e ele está conduzindo ali a reconstrução dos muros daquela cidade e de certo modo contribuindo com a reconstrução ali, não só enquanto cidade, estrutura física, mas daquele povo, Neemias começa a perceber que alguns judeus que eram ricos, que tinham mais condições financeiras, eles estavam aproveitando daqueles que eram pobres, que às vezes tinham retornado, mas tinham perdido tudo por conta do exílio e precisavam se submeter ao empréstimo de dinheiro, se submeter ao poderio daqueles judeus que eram ricos. Então aqui Neemias está advertindo estes que são ricos por eles estarem explorando dos seus próprios irmãos, por eles estarem explorando dos próprios judeus. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que eles falam aqui sobre a questão de restituir e Neemias chama os sacerdotes para eles jurarem sobre essa palavra. Aqui nós temos um exemplo de Neemias resolvendo problemas de injustiça social, questionando algo que ele estava vendo que era injusto. Aqueles homens ricos estavam se aproveitando das famílias que eram pobres, que não tinham condições de estarem ali, às vezes conduzindo um plantio ou pegando a sua própria terra de volta. E precisavam se submeter ao poder daqueles que eram mais ricos, estavam sendo explorados. E esse é um tema que nós vamos ver também aparecer no Novo Testamento. Nós vemos ali a preocupação em relação à igreja cuidar ali quando o apóstolo Paulo, por exemplo, adverte da igreja estar cuidando dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Então há uma preocupação em fazer o bem para o próximo. E há também algo que a Bíblia questiona, que nós vamos ver aqui no próprio contexto do livro de Neemias, que é aproveitar do outro, que é aproveitar da necessidade do outro para ganhar dinheiro em cima daquilo ali, porque muito provavelmente os judeus estavam emprestando dinheiro com juros altíssimos, e como aqueles pobres não tinham condições de pagar, acabava que os seus filhos eram muitas vezes levados como escravos, era uma prática comum ali de quem às vezes não tinha como pagar a dívida. Então os filhos eram dados como um pagamento da dívida. E Deus também não se agrada desse tipo de exploração. Nós, enquanto igreja, devemos nos preocupar em ajudar o nosso próximo, em estender a mão aos necessitados, e através disso nós estamos levando a mensagem do Evangelho, nós estamos mostrando para os perdidos que Jesus, ele tem um amor muito grande pelas almas, que o amor de Deus pelas almas é algo incapaz de se imaginar, do qual nós não podemos imaginar. A Bíblia fala que ele enviou o seu único filho por amor a este mundo, porque ele amou estas pessoas, estas almas de uma tal maneira
porque Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Que a nossa pregação, ela também seja com atitudes, com ação, que o mundo veja em nós alguém que está amando o seu próximo, alguém que está ajudando o seu próximo, que está acolhendo o seu próximo, ao invés de aproveitar da escassez do seu próximo para crescer, para enriquecer, mas alguém que apoia, alguém que ajuda, alguém que estende a mão, porque isso também é pregar o Evangelho. Deus abençoe aos meus pastores, aos irmãos comentaristas da revistas, os meus colegas que fazem leitura diária, que fazem a pré-aula e a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal. Deus abençoe.